Quantos estão felizes de estar aqui hoje aqui? Amém? Muito bom. Isso é um culto de ações de graças, na verdade, né? Nós estamos com o coração agradecido por tudo que Deus fez durante esse ano. E é como se diz, né? Se não aconteceu tudo que você esperava para esse ano de 2022, então começa a se questionar o que você precisa mudar na sua vida. Amém? Porque às vezes as pessoas têm isso, assim, a gente tem uma ideia equivocada sobre profecias e sobre a vontade soberana de Deus. A gente pensa assim, se Deus falou uma coisa para mim, então vai acontecer. Irmãos, toda profecia de Deus ela é condicional a você. Amém? Somente profecias que são vaticínios é que se cumprem. O que seria uma profecia vaticínio? Um juízo, né, sobre uma determinada situação que é imutável. Mas até mesmo certos juízos, eles são postergados se há um arrependimento. Então, as pessoas recebem palavras em cultos, e até mesmo nas viradas de ano, e às vezes ficam se lamentando porque não aconteceu. Então, ou Deus esqueceu, ou isso não era real, não é? Ou você se iludiu. Mas a verdade não é essa. A verdade é que toda profecia tem uma condição. Diga condição. Diga comigo, condição. A condição é a nossa obediência. Amém? Então, até mesmo certas situações de juízo que houve lá nas cartas de Paulo, foram retirados aqueles juízos por causa do arrependimento. Então, há condições a serem cumpridas. A gente pensa assim que Deus é o nosso Pai e Ele tem uma vontade soberana, então o que Ele falou vai acontecer independente de eu fizer qualquer coisa. Não é bem assim. Nós estamos vivendo uma família, amém? Quem está vivendo na família de Deus aqui? Você já viu o que acontece na sua família? Os pais e os filhos, o que é que acontece? Mesmo quando o pai promete alguma coisa, ou a mãe diz, olha, se você passar de ano, eu vou te dar tal presente, né? Quem já passou por isso aqui, né? Então, se passar de ano, também se não passar, se o pai dá o presente, mesmo a pessoa não passando, ele perde a moral, como diz lá no Nordeste. Perde a moral por quê? Porque não tem uma palavra firme. É verdade ou não é? Se um pai der presente, independente se o filho passa ou não passa de ano, então perdeu a moral. Ah não, mas porque eu amo demais. Então o amor está estragando a educação do filho. Não é mais amor, porque o verdadeiro amor disciplina e educa, amém? Quem ama não pensa só no prazer agora, de fazer uma alegria para o filho. Quem ama está pensando no futuro do filho, porque quem ama pensa na vida toda, não só pensa naquele momento. E é por isso que coisas só acontecem na nossa vida quando nós somos obedientes àquilo que Deus falou para nós. Amém? Queridos, eu não sou Deus, né, na sua vida, mas eu sou o pastor. E como pastor, eu não só intercedo por você, mas também Deus me revela coisas. E não só me revela do ponto de vista espiritual, mas eu também, porque estou de olho na tua vida, também vejo coisas. E também tem outra coisa, às vezes a pessoa pensa que quando o pastor vê alguma coisa, é a obrigação dele falar para você ter cuidado. Nem sempre, porque às vezes o Espírito Santo me revela que eu não devo falar com você, porque Deus já sabe que você não vai receber. E como pastor eu tenho que ter cuidado do rebanho. E eu sei que algumas coisas você, quando digo você, qualquer um aqui, até os que não estão aqui, né, não recebem. Então o que é que eu posso fazer? Interceder. E não só interceder, mas ensinar e pregar a palavra. Amém? E o que eu estou querendo dizer com isso? Porque eu sei os motivos porque algumas coisas não acontecem nas vidas das pessoas. Como eu disse, eu não sou Deus, mas eu observo a sua vida. E nem tudo é exposto assim. Nem tudo o Espírito me revela e nem tudo eu vejo. Há motivos que estão bem no fundo do seu coração também. E eu estou dizendo tudo isso para você entender que Deus é Deus e o que Ele diz se cumpre.
Mas muitas vezes não acontece na nossa vida porque a gente não está sendo fiel. Amém, queridos? E às vezes pensa que fidelidade é estar cumprindo uma escala ou estar vindo nos cultos, né? Mas fidelidade envolve a inteireza do coração da gente. Tá, pessoal? E quando a gente guarda a mágoa de alguém, por exemplo, isso é um tipo de infidelidade que prejudica o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Ok? E eu estou fazendo tudo isso como um preparatório daquilo que tenho para dizer para você. Todos os anos, a gente tem o costume de dar uma palavra para aquele ano. Algumas dessas palavras se cumpriram quase cabalmente. E algumas dessas palavras não se cumpriram. Na vida de alguns sim, mas na vida de outros não. E como eu disse, tem a ver com fidelidade. Tivemos, eu nunca me canso de dizer a história da pandemia, né? No ano anterior da pandemia, na virada do ano de 2019 para 2020, eu nunca esqueço isso. Deus nos deu a palavra dizendo que aquele ano seria o ano de upgrade. Quem lembra? Cartazinho verde, a gente ainda estava na outra. E com efeito foi um ano de upgrade mesmo, porque começou a pandemia, todo mundo teve dificuldades, todas as igrejas, mas para a vida espiritual de alguns aqui foi upgrade, mas para a vida espiritual de outros foi um downgrade, foi para baixo. Por quê? Porque a infidelidade das pessoas faz com que as coisas não vão para frente. Amém? Vocês estão entendendo? E às vezes a gente pensa que upgrade ou prosperidade tem a ver unicamente com as questões financeiras. Mas a gente prospera no ponto de vista emocional, a gente prospera do ponto de vista espiritual, e prosperamos também do ponto de vista emocional com a nossa família, e prosperamos também ministerialmente, e prosperamos também financeiramente. Então existem várias áreas de prosperidade. Quando se diz que um ano é um ano de prosperidade, envolve tudo isso. Amém? E todo ano, todos os anos, melhor dizendo, todos os anos para os cristãos que creem em Deus e são fiéis, todos os anos são anos de prosperidade. Todos os anos. Até aquele ano do upgrade foi um ano de prosperidade. E a palavra que brotou do meu coração sobre este ano, que será também um ano de prosperidade, é uma palavra que, se eu não me engano, Deus também me deu antes do ano do upgrade. Acho que foi de 2017 para 2018. Muito parecido. Acho que foi de 2017 para 2018. E a palavra que brota no meu coração é que esse ano é o ano da sabedoria de Deus. Amém? Só que tem um pequeno detalhe. Essa sabedoria vai trazer prosperidade, tudo, provisão, mas o ponto principal é que essa sabedoria vai trazer proteção. Então, se a gente pudesse dizer um nome completo para esse ano, qual é a palavra? É a palavra que esse ano de 2023, para você que crê e está vivendo uma vida de fidelidade, é um ano de sabedoria que vai gerar proteção. Amém. Vai gerar proteção. Mas como todas as palavras têm o aspecto condicional. Tem o aspecto condicional. Pessoas confundem sabedoria de Deus com conhecimento. Até porque no próprio texto bíblico, às vezes, tem as duas coisas. Busca o conhecimento e tal. Mas eu diria que conhecimento é aquilo que você está absorvendo de uma forma prática, como por exemplo, lendo os versículos, fazendo rema, por exemplo, é conhecimento, amém? Prestando atenção no que está sendo ensinado, isso é um conhecimento que você deve buscar. Mas a sabedoria envolve outras coisas. Sabedoria é a prática deste conhecimento. Amém? E infelizmente, queridos, todos esses anos de crente eu tenho visto muita gente buscando conhecimento, mas muito pouca gente sendo sábio. Trocando os pés pelas mãos. Há muita falta de sabedoria nas igrejas.
As pessoas às vezes procuram conhecimento e no final das contas esse conhecimento se torna só intelectual. Há muitos níveis de acertos e de erros. O pior erro é quando a pessoa não busca nada. Mas há também aquele pequeno acerto que é quando a pessoa busca o conhecimento, mas comete o erro de não absorver todo esse conhecimento. Como é que isso acontece, pastor? É aquele tipo de pessoa que ouve a pregação e no final da pregação você vai falar com a pessoa, e aí? Aí a pessoa não entendeu nada. Então, inicialmente ela procurou conhecimento, mas não teve a capacidade de absorver aquele conhecimento. Quando é que isso acontece? Não tem nada a ver com uma questão intelectual. Tem a ver com a paz que excede todo o entendimento. Tem a ver também com uma vontade de abrir o coração e de receber, crendo que o que está sendo ensinado vem de Deus. Amém? Então isso é um acerto. Mas às vezes essa mesma pessoa que está com o coração correto e que está entendendo o que está sendo ensinado, ou seja, que está absorvendo o conhecimento, não é sábia para praticar aquele conhecimento. Quando é que isso acontece, pastor? Quando a pessoa não está vivendo, vamos dizer assim, uma vida, por exemplo, de comunhão diária, de oração, de leitura da palavra. Não adianta nada você vir para o culto e dizer, rapaz, eu estou recebendo, essa palavra é maravilhosa. Mas se você não tem comunhão de oração, de Bíblia, de palavra, você não vai adquirir a sabedoria. Você não vai ser sábio. Quer ver um exemplo? Quando a tribulação vem, a pessoa se desespera. Meu Deus, pastor, ore por mim, eu não sei o que fazer da minha vida. Por que está acontecendo isso? Porque a pessoa não é sábia, pode até estar adquirindo conhecimento. Mas por não viver uma vida de intimidade com Deus, não é sábio. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem quer sabedoria aqui? Quem quer conhecimento? E quem quer sabedoria? Você só vai adquirir conhecimento buscando a Deus, orando e tal, mas a sabedoria tem a ver com esse aspecto de comunhão com Deus. Amém? Tanto é que a palavra diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, você se torna sábio quando você tem temor a Deus. Se tem uma coisa que a gente vê se repetindo todos os anos, né? Não só, um momentinho aqui. Não só aqui, mas em todas as igrejas, em todos os lugares que a gente vai, a gente presta atenção que esse tipo de coisa acontece. Pessoas tomando decisões erradas por falta de sabedoria. E outra coisa que eu preciso dizer é que sabedoria de Deus não tem nada a ver com intelectualidade. O indivíduo pode ser formado, ter doutorado, ter mestrado, leu 300 livros, é especialista na sua profissão, mas mesmo assim não tem sabedoria de Deus. Porque, como eu disse, você pode ler, estudar, fazer tudo, mas a sabedoria de Deus, ela envolve primeiro o temor ao Senhor. Amém? Então aí a gente já vai dando dica como é que vai ser esse ano. Quem quiser o melhor de Deus vai ter que buscar o conhecimento, viver uma vida de comunhão, e neste sentido, a comunhão com Deus vai produzir a sabedoria que vai te proteger. Por quê? Porque a proteção dessa sabedoria envolve oração. Uma vida de comunhão com Deus é uma vida de oração. Amém? E aqui, como é o começo do ano, o final de 2022 para o começo de 2023, é muito importante que a gente pegue essas informações, esse conhecimento, e realmente faça com que ele gere e vire sabedoria na nossa vida. Porque senão nós vamos passar e chegar em dezembro de 2023 com a sensação de que nada aconteceu. Não aconteceu, não mudou nada. E aí a gente só está se enganando, querido. A nós mesmos. Amém, queridos? Essa palavra vem direto de Deus para ajudar a tua vida. Veja o Salmo 121. Vamos abrir o Salmo 121. Veja que promessa maravilhosa do Salmo 121.
Mas observe alguns detalhes desse Salmo 91. Ele começa, 121, melhor dizendo, versículo 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, está para ver aqui, antes da gente continuar, que esse salmista, ele está olhando para os montes, em uma atitude de pressão, em uma atitude de, talvez, desespero, perigo. Alguns comentaristas falam que isso era os montes ao redor de Jerusalém, e quando Jerusalém estava sitiada, o salmista traz aquela ideia de estamos olhando para os montes, de onde é que vai vir os exércitos que vai nos ajudar? Então ele está querendo dizer o seguinte, que não adianta ficar procurando proteção e provisão no homem, proteção e provisão nas coisas naturais, nos projetos particulares. É isso que significam os montes. Os montes, o que é um monte? O monte é uma protuberância natural da terra, feita por erosão, talvez por movimento das placas tectônicas, talvez por erupções vulcânicas, ventos, o que quer que tenha sido o fator natural que produziu um monte, que foi a ferramenta que Deus usou para produzir um monte, não deixa de ser uma coisa natural, diga natural. Então quando o salmista diz, eu estou olhando para os montes, ele está dizendo, eu estou olhando para o meu curso, eu estou olhando para o meu projeto, eu estou olhando para a promessa que fulano de tal fez para a minha vida, eu estou olhando para o político que prometeu um cargo para mim, estou olhando para o irmão que prometeu um emprego para mim, é isso que eu estou olhando, mas na verdade, de onde me virá o socorro? Aí ele diz no 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, não adianta ficar olhando para o natural, você tem que olhar para o Deus que é o dono de tudo. Sabe o que é isso? Temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Por isso que em outros versículos diz que a sabedoria vai livrar você do mal. E é por isso que a palavra desse ano é o ano da sabedoria, que vai te trazer proteção. Amém? E aí ele continua. 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não cochilará aquele que te guarda. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Deus é o teu guarda. 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não foi isso que nós cantamos aqui? Abençoado eu sou ao sair, abençoado ao entrar. Por que é abençoado ao sair, ao entrar? Porque o Senhor é quem abençoa a tua entrada e a tua saída para sempre. Irmãos, esse salmo é antiguíssimo. Quantas igrejas os pastores já não leram esse versículo? Quantos irmãos não já leram esse versículo? Quantos irmãos não foram dormir lendo isso e com o coração acalentado? Eita, glória a Deus. Mas sejamos sinceros. Quantos foram protegidos? Muitos não foram protegidos. E não é porque a palavra não é real. Não é porque Deus não existe. Pessoas não foram protegidas porque não viveram e não creram na promessa que está aqui descrita. Amém? Isso se chama temor ao Senhor. Eu elevo os meus olhos, não é para os montes. Eu vou elevar os meus olhos para Deus. É Ele que é o meu socorro. Isso se chama o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Amém, queridos? Então, a gente vê tantas promessas na palavra de Deus, mas infelizmente a gente vê tantas derrotas, tantas pessoas que não usufruem dos benefícios da palavra de Deus. E aí vem sempre aquelas coisas, né? A culpa, será que essa visão está correta? Será que essa doutrina está correta? Será que o pastor foi guiado quando disse aquilo? Será que não é a culpa do governo? Será que não é a culpa da minha família que não me ama e não me ajuda?
Será que na culpa não é que ninguém liga para mim? E sempre a culpa é sempre de alguém, mas nunca a gente analisa que muitas vezes, na maioria das vezes, a culpa é nossa, porque não cremos e não vivemos conforme aquilo que a gente diz que crê. Porque fé não é só declarar a palavra, fé é viver conforme aquilo que se declara. Amém, queridos? Fé, diga comigo, a minha fé é eu vivendo aquilo que eu declaro. Amém? Essa é a ação correspondente da fé. Então nenhum de nós, nenhum crente na face da terra tem razão quando reclama porque que não aconteceu as coisas. Ninguém, nenhum crente. Todos os que nasceram, até os que já foram para a glória, todos de todas as igrejas, todas as denominações, todos. Ninguém tem razão de reclamar diante de Deus, senão a gente faz exatamente o que Jó fazia, né? Jó reclamando de Deus. E o que é pior, tem Jó reclamando de Deus e tem os amigos de Jó botando a culpa em Jó. Deus é bom, se está acontecendo essas coisas ruins contigo é porque alguma coisa boa você não fez. Então essa mensagem aqui não é para botar a culpa em você, essa mensagem é para a gente ficar se analisando. Para que um dia que a gente diga diante do Senhor, como Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, de algumas pregações que eu vi, mas agora os meus olhos te veem. Isso tem a ver com o quê? Com comunhão, queridos, com relacionamento. Esse é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor, é a sabedoria que vai te livrar. Amém? Como diz essa outra música que nós cantamos aqui, os reinos vêm e vão, mas teu trono persiste. O que é que isso significa? Os governos mudam. Antes foi Bolsonaro, agora vai ser Lula. Mas o trono de Deus ainda continua no mesmo lugar. Ninguém botou ele para fora não. Ele ainda é o soberano Senhor da nossa vida. E não é Lula, nem PT, nem quem quer que seja, que vai prejudicar a vida da igreja, nem a minha vida, nem a sua vida. Ninguém tem autoridade de desfazer aquilo que Deus faz. Amém. Então vamos ser fiel ao que está escrito e vai dar tudo certo. Então veja alguns versículos aqui sobre sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículos 21 ao 26. Olha o que diz aqui. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. O que é um bom siso? Juízo no lugar, para não fazer loucura. Entendeu? Que às vezes falta na cabeça de algumas pessoas. Né? A gente poderia traduzir assim, guarda a verdadeira sabedoria e tem juízo, rapaz, na cabeça. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Veja que o texto está falando da segurança de Deus, mas o começo é o quê? Não aparte essas coisas dos teus olhos e guarda a verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria de Deus tem o poder de proteger a sua vida. Amém? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quem crê em Deus aqui? Quem crê? Eu sei que todo mundo crê, mas eu quero que você dê essa resposta. Você acredita que Deus existe? Um dos versículos principais de fé, sobre fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que o buscam creiam que Ele existe, como você disse aqui, mas que Ele se torna galardoador. Então o que eu estou querendo dizer?
Eu creio que porque eu creio que o teu Deus, o meu Deus, Ele dá presente, Ele é galardoador, Ele cuida. Então, se o cuidado de Deus não está se manifestando na nossa vida, se o presente de Deus não está se manifestando, se a provisão de Deus não está se manifestando, a gente tem que se analisar o que está acontecendo. Amém? O que está acontecendo? Será que eu estou guardando o bom juízo, o bom siso? Será que eu estou sendo sábio ou eu estou sendo um inconsequente e um irresponsável? Porque tem isso também, tem pessoas que não têm sabedoria. Tem uma casa, tem um carro, dá loucura de uma hora para outra, vende tudo para fazer alguma aventura. Queridos, isso é falta de juízo. Porque uma coisa como essa só deve ser feita se a sabedoria de Deus estiver envolvida, se a direção do Espírito estiver sendo envolvida. É essa sabedoria e essa direção que guarda você do mal. Comprar uma coisa irrefletidamente. Aí o cara vai ter um sonho de comprar um carro assim, pega, faz um empréstimo, gasta uma fortuna, vende uma casa para comprar aquele carro. E depois fica com problema para não pagar as contas, e muitas contas que não são pagas é por uma má administração, porque falta bom siso, falta juízo. São decisões irrefletidas, mas Deus não chamou você para tomar decisões irrefletidas. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele te ama, Ele quer proteger a tua vida, Ele quer te guardar em todos os teus caminhos. Esse é um ano onde o favor de Deus vai se manifestar para todo aquele que decida buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Pastor, e sempre não foi assim? Sim, sempre, mas há momentos em que profeticamente a coisa pode apertar. Estamos vivendo os últimos tempos. E mais do que nunca você precisa guardar o bom siso, de guardar a sabedoria de Deus. É por isso que a gente não saiu daqui ainda. Não é porque Deus não está aprovando esse ministério, nada disso. É porque eu guardo o bom siso, mas não vou fazer nada que seja na loucura. Se Deus não manda sair, fica lá. Os acampamentos de Israel ficavam num lugar e às vezes ficava poucos dias, mas às vezes ficava meses, 10 meses lá quieto. Imagino os meninos perreando os pais, né? Pai, quando é que a gente vai sair? Pai, a gente vai sair, pai. E os pais tentam dizer, calma, meu filho, quando a nuvem sair, a gente vai. Que era um povo peregrino, viveu 40 anos no deserto, ele já estava acostumado a fazer mudança. Quem aqui já fez muita mudança? Tem época na vida da gente que a gente fica fazendo mudança direto, né? Pensa num troço ruim a mudança. Ela é bom porque você muda de áreas, mas é ruim porque dá um trabalho. Agora tu imagina esse povo fazendo toda hora mudança. Aí de repente Deus mandava eles ficar 10 meses num canto parado. Sabe, você tem que aprender a ver com os olhos espirituais a nuvem quando ela se levanta. E eu não vi nuvem mandando levantar daqui, não. Amém. E às vezes a gente julga as coisas e não sabe. Você pode ter certeza que no momento que a nuvem levanta, toda a prosperidade e provisão se manifesta. Amém. Toda a prosperidade e provisão se manifesta. Eu creio que esse ano que vem agora, com certeza nós vamos começar a ver um mover de nuvens, né? Amém. Esse será um ano, a gente estava conversando com a diretoria, vai ser um ano em que a gente vai ter algumas campanhas de arrecadação para as coisas, para onde a gente vai. Israel fazia isso, às vezes tinha determinadas ofertas alçadas, onde o povo depositava lá no templo para determinadas benfeitorias que precisavam ser feitas. Isso se chama oferta alçada. Teremos algumas campanhas de oferta alçada durante esse ano para comprar as nossas cadeiras, a gente não ficar com essa cadeira dura que dói na coluna, né?
para comprar os nossos ar-condicionados, porque nós, a não ser que no lugar que a gente vá tenha ar-condicionado, mas a gente vai precisar de comprar ar-condicionado. Amém? Então é loucura sair daqui, tendo ar-condicionado do lugar, tendo cadeira do lugar, se Deus não mandar, porque se Deus manda, vem tudo. Amém? Então eu estou querendo mostrar para você, porque você veja como é importante saber ouvir a direção de Deus, saber ver quando a nuvem está sendo levantada. Provérbios capítulo 4, versículos 6 ao 13. Diz assim: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Olha que coisa interessante. Ama e ela te protegerá. Então a proteção da sabedoria envolve você amar ela. Agora, escuta aqui, não é condenação não, mas vamos fazer uma autoanálise como igreja. Ah, pastor, eu amo sabedoria e amo conhecimento. Meu sonho é que o Rema venha aqui para Maringá. E o meu sonho também. Ô pastor, se tivesse o Rema aqui, E cadê, quando eu digo você, é todo mundo da igreja, tá? Não é vocês pessoal, o Renan aqui. Mas cadê você nos cultos de vida eficaz do sábado, que eram os cultos de ensino? Então não ama. Se não ama, não venha dizer que quer não. Porque a proteção da sabedoria está no amor a ela. Queridos, a gente já veio, a gente tinha Rema lá em Aquidauana, e também viemos de cidade que tinha Rema. E a gente sabe que o Rema é só uma ferramenta. Havia pessoas que terminavam o Rema e a vida da vida ficava pior do que antes. Porque o Rema, que é o conhecimento, só vai fazer uma mudança na sua vida se você amar aquilo. Eu te garanto, quem ama o conhecimento do Rema, por exemplo, não vai faltar nenhuma aula, nem vai ficar dando desculpa, e vai fazer tudo que se requer nas aulas. Essa pessoa ama, aí essa sabedoria vai proteger ela. Amém? É a mesma coisa que acontece nos cultos, a pessoa vem, que palavra maravilhosa. Enquanto você não pratica aquilo para gerar uma sabedoria na sua vida, nada muda, e você só está ouvindo palavra maravilhosa, mas não está mudando nada. É aquilo que a gente chama de prática, como diz Tiago capítulo 1. A gente tem que ouvir e praticar. Lembra que eu disse no começo dessa pregação? Existe o conhecimento e existe a sabedoria. Você tem que buscar o conhecimento para que esse conhecimento gere sabedoria de Deus na sua vida. E aqui está dizendo, ama e ela te protegerá. Versículo 7. Olha só, o princípio da sabedoria é, 2 pontos. Adquira a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Você entendeu o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, o princípio da sabedoria é, se você ama, você vai investir. Eita, a Ana já está querendo que o 2023, hein? Agora já foi. Cadê aqui? Peraí, segurar. É o segredinho aqui da maquininha. Isso. Então, ela está procurando sabedoria com toda a força, já está até 2023 já. Amém? Então diz assim, com tudo que tu possuis, adquire o entendimento. Querido, tem gente que diz, eu tenho um sonho de ir para o Rema. Aí quando vai ver a mensalidade do Rema, não sei para que isso. A palavra diz, de graça dar e de graça receber, aquela coisa toda, né? Estão fazendo comércio da palavra de Deus, lá vem aquela conversa toda. Queridos, tudo que você faz de curso tem investimento. Agora, tu imagina um curso que vem professor de todo lugar do Brasil. Então não sei para quê, é melhor fazer só daqui mesmo. Você vai querer, professor vindo de São Paulo, do Nordeste, de Minas Gerais, de todo lugar. Porque é uma unção diferente. Pessoas que nem conhecem você, vão vir direto de Deus, do trono, com palavras que vão mudar a sua vida. É diferente. Esse é um dos grandes segredos do Rema. Não é só a unção e o tipo de palavra que tem lá, mas o fato de que tem sempre professor de fora.
Isso tudo tem um custo. E aí as pessoas ficam pensando, eu amo isso, eu amo aquilo. A Bíblia diz aqui, procure sabedoria, procure entendimento com tudo que você possui. Porque isso é o amor que vai gerar uma proteção na sua vida. Quem ama a sabedoria, quem ama o conhecimento, investe. Diz aqui, 8, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Pessoas perguntam por que eu e Fabiana a gente prega e tem esse tipo de palavra e tal. Queridos, eu vou dizer uma coisa que pode explicar, é a unção e tal, mas é o fato da gente amar conhecimento. Eu estou sempre comprando livro. Não li nem a metade dos livros, que é tanto livro que não dá para ler tudo não. Então estou lendo livro em PDF, ou lendo livro de papel, Fabiana também. Na verdade, Fabiana lê mais do que eu, ela é mais leitora do que eu. E isso é prova do que a gente busca. Eu não consigo conceber um crente que tem chamado, que só faz orar e não lê nada. Cheio das revelações. O problema é que essas revelações sem palavra, sem conhecimento, gera muita coisa errada, como manipulação. Então precisa adquirir o conhecimento, amar, e esse conhecimento vai honrar você, vai levantar você, vai trazer respeito para você, credibilidade para você. Amém? E não estou falando só de quem tem chamado, mas qualquer pessoa. E diz o 9, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Aí o que ele diz no 10? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Você já parou para pensar isso? A sabedoria de Deus que você busca vai multiplicar os anos de vida? Eu posso testemunhar da minha vida. Antes de eu fazer o rema, e antes de estar me envolvendo com a sabedoria de Deus, eu vivia doente todo mês. Eu pagava um plano de saúde e dava trabalho ao plano de saúde, porque eu estava sempre no médico. É como diz o versículo, não, o versículo não, o ditado. Ditado, veja aí, eu queria botar na Bíblia. Cabeça vazia, oficina do diabo. 1 Sérgio, capítulo 3, versículo. Pensa numa verdade, deveria estar na Bíblia. Cabeça vazia, oficina do diabo. E como é a oficina do diabo, aí gera o quê? Prostituição, pornografia, doença, miséria e falta de sabedoria de Deus. É o que gera a cabeça vazia. Fofoca, briga, confusão, tudo aquilo que está lá no pacote lá das obras da carne. Cabeça vazia, oficina do diabo, deveria estar na Bíblia. Mas tem outros versículos parecidos, né, que dá para fazer isso aí. Procura, querido, a sabedoria. Aí o que diz no versículo 11? No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. A tua vida. Você viu que versículo duro? Você prestou atenção no que é que está dizendo aqui? Medita nessa palavra aí. Ele está dizendo, meu filho, é o seguinte, se tu não der lugar à sabedoria, não garanto nada que você não morra. É isso que ele está dizendo. A tua vida depende do amor à sabedoria de Deus. É sério isso ou não é, querido? É sério? É muito sério. Eu entendo isso como crucial. É como um balão de oxigênio para a tua vida. Nesses momentos aí da pandemia, pessoas morriam desesperadas sem ar, precisava do balão de oxigênio. Sabe, o oxigênio do crente é o Espírito e a palavra. O oxigênio do cristão é a sabedoria de Deus.
É exatamente essa sabedoria que dá razão para viver na tua vida. Que não importa se teu pai te rejeita, se tua mãe te rejeita, não importa se os amigos te rejeitam, se os filhos te rejeitam, não importa se ninguém acredita em você, você se sente, vamos dizer assim, uma palavra que se dizem hoje, empoderado. Porque é cheio de poder, cheio de alegria. Levanta a cabeça, bate assim no rosto, oh, maravilha, mais um dia que o Senhor criou. Por que esse empoderamento? Porque a tua vida é a sabedoria, é o amor à sabedoria de Deus. Esse é um ano onde essas coisas vão acontecer na tua vida. Você vai amar a sabedoria, coisas boas vão acontecer rápido, rápido. E aí tu vai te perguntar, ué, por que Deus não fez isso no ano passado? Por que eu não estou entendendo, não estou entendendo. E Deus vai falar para você, porque você está amando a minha sabedoria, amando a minha palavra, amando os meus princípios. É a tua vida, amém? E eu amo esse versículo aqui, que tem a ver com tudo o que nós estamos dizendo. Isaías, versículo 30, ou capítulo 30, versículo 21. É o que acontece com quem ama a sabedoria. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando você pensar que está indo para a direita, quando você pensar que está indo para a esquerda, quando você olhar e dizer, meu Deus, o que eu faço? Você vai ouvir a voz da palavra, da sabedoria dizendo, ande por aqui. Dê esses passos, faça isso e vai dar tudo certo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quando a gente ama a sabedoria de Deus e busca essa comunhão e essa intimidade com Deus, não importa a pressão que a gente está passando. Quantas vezes, querido, eu passei por isso que eu vou dizer agora para você. Eu olhava para um lado, lá para o outro, não tinha vontade, às vezes uma depressão, uma tristeza, uma decepção, uma vontade de desistir, e de repente vinha essa voz. E quando a gente fala dessa voz, ela vem de várias formas, forma audível, na maioria das vezes no coração, algumas vezes um versículo fala para você. Algumas vezes um profeta, uma profetisa vem e diz. Quantas vezes, quer seja por profecia, quer seja por versículo, eu estava a ponto de desistir e vinha aquele versículo, eis que tu levantasse a muitos. E aí me vinha um empoderamento, eu não está sendo em vão, vale a pena a gente passar por essas pressões, porque Deus está conosco, e a nossa mensagem não é vã. Essa é a voz que fala quando você está amando a sabedoria. Sabe, pode ser que você passe por situações de pressão esse ano, mas uma coisa eu te garanto, porque a palavra de Deus garante, mesmo em meio à tempestade, ou mesmo em meio à pressão, a voz do Senhor vai te dizer, anda por aqui, vai te pegar na mão, vai te livrar. Porque a sabedoria de Deus protege, a sabedoria de Deus dá livramento. E para finalizar, vai para Isaías 35, versículos 8 e 9, que diz assim, 35, 8 e 9, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele,
nem se achará nele, mas os remidos andarão nele. Quem quer andar por esse caminho? Os caminhos do deserto. São os caminhos da sabedoria. São os caminhos do entendimento, do bom siso. Deus está dizendo nessa palavra profética que Ele está contigo e Ele segurou nas tuas mãos. E no meio desse caminho de fidelidade, no meio desse caminho de sabedoria, o mal, o leão aqui está falando aqui, seria Satanás. O mal não vai tocar na sua vida. Direção você terá de Deus. A voz da sabedoria vai falar para você. E é isso que Deus está prometendo para esse ano. Agora, queridos, vamos ser fiel para que não chegue em dezembro de 2023. Não foi bem assim como foi profetizado. Eu disse no início dessa palavra, a profecia ela tem a condição da fidelidade. A profecia tem a condição da comunhão, do respeito, do temor a Deus. Se você andar esse ano de 2023 em comunhão com Deus, temendo a Deus, obedecendo a Deus, fiel a Deus, queridos, Ele vai te livrar de toda e qualquer situação. E como todo ano, é um ano de prosperidade. Quem crê nisso? Quem pegou? Amém. Então o ano de 2023 será um ano de prosperidade através da sabedoria que vai trazer proteção. Amém, queridos? Não esqueça do que foi dito aqui, é buscar o conhecimento, mas também gerar sabedoria. Amém?